Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, não está inscrito? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba, leva o futebol americano brasileiro para ainda mais gente. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. Tem conteúdo praticamente todos os dias em qualquer uma delas, então dá uma conferida que com certeza vai ter algum conteúdo que você vai gostar. Bom, hoje eu vim falar de mais uma semana do Brasileirão da CBFA, né? Esse vídeo vai estar saindo na sexta-feira de manhã, provavelmente, então até peço desculpas um pouco pela demora, né? Mas é um pouco de trabalho, tem time que solta o vídeo um pouco mais rápido, tem time que faz transmissão. Então, para fazer um conteúdo legal, conseguir assistir todos os jogos, o vídeo acaba demorando um pouquinho mais para sair mesmo. Mas vamos falar de todos esses jogos que aconteceram, né? Aconteceram no último sábado e no último domingo. Começando pelos jogos do sábado, né? Foram 3 jogos. Falando primeiro de Rio Preto Wilders contra a equipe do Rondonópolis Hawks, né? O Wilders venceu por 42-0. A estreia do novo jogador da equipe do Wilders, né? O norte-americano Eric Jones. É um jogador muito bom, pelo que eu já tinha visto no tape dele, né? Um vídeo dele da época de high school. A gente não tem muita coisa dele depois que ele foi para a faculdade da West Virginia, mas já começou com interceptação. É um cara que chega para somar com uma defesa muito forte, defesa que merece muito destaque, né? Alarcon, jogador de linha defensiva com 2 sacks, o Renan, defensive tackle com 3 sacks, e eu sempre comentei durante a SPFL, né, que uma DL que não é tão feita assim para ter esses grandes números, né, joga num conceito de 3-4, então geralmente a DL não aparece tanto assim com os stats, mas tendo aí uma boa partida, a equipe do Hawks teve muitas dificuldades, né, o Zankin não conseguiu se achar para desenvolver o seu jogo, né, a verdade é essa. Teve ali alguns momentos onde o jogo aéreo consegue alguma coisa, mas de uma maneira geral não conseguiu nada. O ataque do Wilders ainda sofreu alguns turnovers, né? Eu acho que talvez a equipe tenha que dar um passinho para trás só e entender que tem que tomar muito cuidado, né? Nesses jogos, esses 2, 3 turnovers não vão te custar. De repente, no jogo contra um Galo, num jogo mais complicado, pode te custar uma vitória, ter um turnover, ter 2 turnovers. Então eu acho que no geral é isso, porque o ataque do Wilders não tem muito mais pra gente falar. Eu acho que só vale talvez um destaque pro Adael, running back, né, que está começando a ter mais carregadas, mais espaço, né? Tem uma coisa que na SPFL a gente viu sendo mais dividido. O Adael, pelo menos nesse início de Brasileirão, parece estar se consagrando como running back 1, né? E no geral é isso, né? A equipe do Vales é uma equipe muito boa, Code cada vez mais adaptado à posição de quarterback. E vamos ver, né, o que dá para esperar dessas equipes nos próximos jogos. Acho que as duas devem garantir a vaga nos playoffs, né? O Hawks eu acho que é uma equipe que deve conseguir aí mais 1, 2 vitórias na competição nessa primeira fase, né? Todas as equipes jogam 4 jogos. Então vamos ver, vamos esperar o que dá para falar dessas equipes mais para frente. Passando para o jogo que rolou lá em Vila Velha, a equipe do Corinthians Steamrollers voltou para São Paulo, né, com a sua primeira vitória no Brasileirão, venceu por 22-21. No último lance da partida, um touchdown, o passe do Matheus Torres para o Foguinho. Corinthians que garantiu uma vitória nos playoffs da SPFL no segundo final com o chute do Emerson, consegue mais uma vitória nesse ano, a equipe mostrando aí muita força de vontade para se manter nas partidas e não desanimar, né, literalmente nos momentos finais. Um jogo que foi bem amarrado. Eu acho que as duas defesas se sobressaíram em muitos momentos. A defesa do Tretões teve uma pick six, forçou erros. A defesa do Corinthians conseguiu também ali forçar uma interceptação logo na primeira campanha. Não deixou o jogo terrestre da equipe do Tretões fluir muito. E o jogo aéreo teve ali seus momentos, né, o jogo aéreo do Tritões, mas a defesa do Corinthians foi muito bem, mas acabou sendo a defesa do Tritões, né, que no lance final da partida acabou tendo ali alguma confusão na secundária, não sei se alguém se posicionou errado, se a comunicação não deu certo, mas o Foguinho ficou livre para fazer o touchdown da vitória, né, que deu essa primeira vitória para a equipe do Corinthians Steamrollers, né, que agora tem o seu próximo jogo aqui em São Paulo, um jogo muito chave contra a equipe do Cruzeiro, pensando em uma das 8 vagas de playoff, né, o Tritões agora 0-2, vai ter que encarar um Galo também ainda nessa fase de grupos, então depois dessa derrota talvez veja uma chance de ir para os playoffs se afastando um pouco mais, mas um jogo muito bom. Queria dar um destaque também para o Ferrari running back do Corinthians, que está cada vez mais também se mostrando um jogador muito bom, muito polivalente, não é mais aquele cara que precisa que a OL faça tudo, é um jogador que recebe muito bem passes, que quebra muitos tackles, que consegue ser muito rápido e explosivo, até porque a OL do Corinthians não jogou muito bem nesse jogo,
Então a gente viu várias situações onde ele foi mais acionado no jogo aéreo para conseguir produzir e está sendo um dos destaques do Corinthians nesse ano e nesse Brasileirão, ainda mais nessa vitória, um jogo muito, muito bom do Ferrari. Indo para o nosso último jogo do sábado, né, a equipe do Flamengo confirmou a sua segunda vitória, né, agora 2-0 na competição, venceu o Cruzeiro por 21-9, Cruzeiro que teve sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro. Um jogo muito bom, né, o jogo aconteceu em Cabo Frio, né, no Rio de Janeiro. A equipe do Flamengo, mais uma vez, mostrou a principal característica, não só dela, mas dos times do Rio de Janeiro como um todo, que é o aspecto físico, que é dominar o jogo pelas trincheiras, seja pelo ataque, seja pela defesa. 2 touchdowns correndo, um com o R40 e um com o Frajola. Durante todo o jogo a equipe usou e abusou dessas formações pesadas, onde você tem muita gente dentro da caixa, mas que fisicamente você domina o jogo, né? Então a equipe do Flamengo consegue mais uma vitória. O primeiro TD do Mega também pela equipe do Flamengo, eu acho que a experiência do Mamão pesa muito nessas horas também, numa situação de uma jogada livre, onde ele poderia talvez só ter se livrado da bola, arriscou, jogou a bola num cara que é muito alto, que é um dos melhores recebedores do país nessa situação, né, que é a red zone, as jardas finais do campo. Mesmo não jogando tão bem, o Mamão, na minha opinião, o Mamão é um grande quarterback, mas ainda não está jogando tão bem esse ano, nessas situações pesa positivo por ser um cara veteranaço que consegue encontrar essas janelas. Falando em quarterback, né, foi a estreia do Álvaro pela equipe do Cruzeiro, né? O Álvaro, que é um quarterback muito bom, a gente viu já algumas situações onde ele mostra todo o talento que a gente sabe que ele tem. O touchdown do Cruzeiro, ele achou uma janela que poucos jogadores vão conseguir achar, mas é um processo. Era uma das dúvidas que eu tinha, como que o Álvaro ia estar com esse corpo de recebedores da equipe do Cruzeiro e com essa linha ofensiva. Muitos drops, algumas jogadinhas onde talvez esteja faltando essa comunicação, onde ele ainda não consiga estar adaptado a todo esse elenco, mas é normal, eu acho que é um processo. Esse time do Cruzeiro não é um time montado para vencer agora, então eu acho que tem construção a ser feita, tem muita coisa para melhorar dentro desse elenco, então conseguiu fazer um jogo melhor, obviamente, do que foi contra o Galo, mas ainda não consegue vencer, voltou para BH com a sua segunda derrota, vai ter um jogo agora contra a equipe do Tritões no dia 10, então é um jogo, se não pensando em playoffs, mas pensando em talvez o jogo mais parelho que a equipe vai conseguir fazer. O Tritões também não começou muito bem, não está muito bem esse ano, então vai ser um jogo talvez muito parelho, e a equipe do Flamengo vai encarar o Galo, né? O jogo que ia ser no Rio foi para Belo Horizonte, né? O Flamengo vai encarar o Galo, duas equipes 2-0, vamos ver o que dá para esperar. Galo é franco favorito, vai ter vídeo falando mais para frente sobre isso, mas é um jogo muito interessante, né? Vamos ver até onde esse físico do Flamengo consegue empurrar, e vamos ver como que vai ser o Flamengo encarando um ataque realmente muito bom, que está quase perfeito esse ano. Partindo agora para os jogos de domingo, né? Vamos falar primeiro do jogo que não aconteceu, né? Jogo entre Spartans Futebol e Curitiba Crocodiles, por conta da saída da ambulância no jogo da manhã, entre a equipe do Santos Tsunami e Guarulhos Rhinos. Tiveram alguns problemas ali, o jogador do Santos teve que ser encaminhado para o hospital, teve uma certa dificuldade para ele poder ser transferido para o hospital por conta da lesão que ele tinha sofrido. Acabou tendo alguns problemas, o jogo aparentemente foi adiado, né? A gente ainda não tem muitas informações de quando vai ser esse jogo, como que vai ser feito isso tudo, mas o jogo acabou não acontecendo, muito triste, né? Mais uma vez, o estilo de jogo do Croco é um estilo que eu quero muito ver ao vivo, né? Quero ver de perto. E agora a equipe vai encarar a equipe do Guarulhos Rhinos, né? No próximo final de semana, em casa, né? E chega aí de certa forma até mais descansado, né? Teve essa viagem para São Paulo, mas não teve o jogo, né, em si. Então vai encarar o Guarulhos Rhinos, as duas equipes ainda invictas, né? Mas o Croco com uma vitória só e nenhuma derrota. Falando agora do jogo da manhã, né? O jogo onde a equipe do Guarulhos Rhinos venceu por 35-6 o Santos Tsunami. Eu acho que o principal assunto que a gente pode falar é o Keegan, né? O Keegan, quarterback haitiano, né? Da equipe do Santos Tsunami, criado nos Estados Unidos, né? Então é um jogador que bebeu da fonte, né, do futebol americano, teve ali experiência universitária, já chegou criando um impacto para a equipe do Santos, né, já teve um passe para touchdown, é um protótipo de dual threat, né, um cara que consegue correr com a bola, mas que consegue esticar jogadas e soltar os passes, é um cara muito enérgico na sideline, isso já deu para perceber, e enérgico num sentido bom, de falar com os jogadores, tentar ajustar as coisas, falar com a defesa. Tem uma entrevista com ele também lá no meu Instagram, para quem quiser dar uma conferida, onde ele falou um pouco sobre fazer parte da construção desse novo Santos Tsunami. Então o time está mudando muita coisa, vamos ver até onde o Keegan consegue
fazer isso e que esses jogadores que aparentemente vão chegar também, que ele falou. Vamos ver como que vai ser toda essa nova base do Santos Tsunami, que tem mais 2 jogos, né? 2 jogos agora fora de casa, contra a equipe do Brown Spiders e do Paraná HP. Então vamos ver o que dá para esperar dessa equipe do Santos. E da equipe do Rhino, sendo bem sincero, não tem muita coisa pra gente falar. Eu acho que foi um jogo bem no piloto automático. A equipe não trouxe nada de diferente no jogo aéreo. Não precisava, a verdade é essa. Eu acho que o 35-6 traduz muito do que foi do jogo. Mesmo com o Keegan em campo, é um jogador só. A defesa do Rhino sofreu, obviamente, um pouco mais por ter um quarterback que é móvel e que consegue lançar muito bem a bola mesmo em movimento. Mas, no geral, o ataque funcionou muito bem. Quinho no backfield, outra partida muito boa. Bigode aparecendo muito bem. E o time tá jogando o que a gente espera, né? Agora vai ter esse jogo contra o Croco, que vai ser um jogo muito, muito interessante. Eu acho que é um jogo de 2 ataques muito bons. Vamos ver como que as defesas se saem contra esse tipo de ataque. Mas assim, eu acho que talvez até pensando no jogo do Croco, talvez a equipe do Rhinos tenha segurado um pouco mais, não tenha mostrado muita coisa para talvez segurar, né, e tentar trazer alguma surpresa para esse próximo jogo. Falando agora de Paraná HP e Brown Spiders. Brown Spiders 2-0, venceu o Paraná HP por 21-13. Terceiro jogo das equipes este ano, né? A equipe do Brown Spiders venceu o seu segundo. O HP aí ficou com uma vitória, né, nesses 3 duelos esse ano. E acabou acontecendo algo que eu estava na expectativa e que acabou, de certa forma, se confirmando, né? A equipe do Brown Spiders investiu mais no seu jogo aéreo, né? Foram quase 150 jardas aéreas, 10 jardas terrestres só, então muito mérito para a defesa do HP também, de não deixar o ataque do Brown Spiders aparecer demais, né? 150 jardas aéreas também é um número até que baixo, mas a equipe do Brown Spiders tirou proveito das situações explosivas do seu ataque. A estreia do Heron já com touchdown faz a diferença e vai ajudar muito esse time do Brown Spiders, se ele quiser ser um time realmente que vai atacar mais pelo ar, que vai investir cada vez mais no jogo aéreo. A equipe do HP, mais uma vez, um jogo terrestre bom, um jogo aéreo que ainda não se acha, que tem ali seus momentos, mas foi um jogo muito parelho, as duas defesas jogaram muito bem, e eu acho que a equipe do Brown Spiders, com essa vitória, se coloca numa disputa muito interessante dentro desse cenário de playoffs. Para a equipe do HP é um pouco complicado, mas ainda briga, né? Tem mais 2 jogos, eu acho que a equipe do HP, se conseguir acertar algumas coisinhas, pode realmente brigar para vencer 2 jogos e terminar dentro desses 8, né, que vão para os playoffs, né? Lembrando que a classificação do Brasileirão da CBFA, ela classifica os 8 melhores, né, independente de grupo. Então a gente pode ter 4 de um lado, 1 de outro. A gente também tem o campeão da D2, a gente vai ter o time de campeão do Norte, né? Então, eu tô com muita expectativa. Esse time do Brown Spiders é um time que tá me agradando, e eu acho que a chegada de um cara como o Heron vai ajudar ainda mais se o time realmente estiver se propondo a passar a bola. E para fechar o nosso vídeo, vamos falar de Moura Lacerda Dragons e Gama Leões de Judá, jogo que aconteceu lá em Ribeirão Preto, onde a equipe do Moura Lacerda Dragons venceu por 16-8. A volta do Klaus, a equipe do Dragons, estava fazendo falta. Eu acho que ter um cara como o Klaus dentro de campo ajuda muito esse time do Dragons, não só individualmente, por ele foi muito bem, teve várias recepções, teve touchdown, mas é um cara que chama a atenção das defesas, é um cara que faz o play action da equipe do Dragons ser mais bem vendido, né, vamos dizer assim, e ter um cara como ele é muito bom para você equilibrar. A equipe tem bons tight ends, tem um bom jogo terrestre, tem o Festúcia, que é um slot muito bom, que pode fazer um pouquinho de tudo dentro desse ataque. Então eu acho que a volta do Klaus ajuda muito, e ajuda até quando a bola não está indo na direção dele, né? Para chamar a atenção de defensores, ser um cara que você vai poder jogar essas bolas mais divididas e fazer todo o seu jogo funcionar melhor, né? Eu acho que a equipe do Dragons é uma equipe que se propõe primeiro a correr, depois a passar, mas que tem bons recebedores para tentar, de repente, em um jogo onde precisar passar mais a bola, se propor a isso e conseguir equilibrar esse jogo aéreo com esse jogo terrestre. A equipe do Gama sofreu muito no ataque, né? Apesar de ter um recebedor muito bom, que é o Ronel, fez um touchdown fora de série, né? A gente teve aí touchdowns muito bonitos nesse final de semana, e o do Ronel com certeza foi um deles. A equipe não conseguiu se achar durante todo o jogo, né? O ataque teve alguns momentos, mas falta ritmo, né? Eu acho que muitos ataques da FABR acabam sofrendo um pouco disso, né? Que é o ritmo, né? Não viver só das jogadas explosivas, né? O futebol americano é um jogo de conquista de território, então o ritmo é muito importante. Mas a defesa do Leão de Judá jogou muito bem, né? O Bus teve 5 tackles, né? Jogador de linha defensiva, né? Interior de linha defensiva. Um jogo muito bom, num aspecto geral.
realmente sofreu um pouquinho com os play actions, né? Eu acho que isso também é muito da experiência do jogo que você vai ganhar, aprender a ler o jogo de uma forma mais correta. Sofreu um pouco com esses play actions e agora fica aí com uma campanha de 1-1, né? As duas equipes agora têm uma vitória e uma derrota. E eu acho que a equipe do Dragon se coloca de volta na briga dos playoffs, a equipe do Gama também, né? As duas equipes ainda encaram o Vylers nessa fase de grupos, então vão ser jogos bem complicados, né? As duas recebem o Vylers, né? O Gama recebe em Brasília e o Dragons recebe em Ribeirão. Então vamos ver o que esperar dessas equipes, né? Ainda tem mais 2 jogos cada uma e eu acho que de repente se conseguir roubar uma vitória, pelo menos ainda nessa fase de grupos, pode sim brigar por uma vaguinha nos playoffs. Bom, gente, mais um vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, isso me ajuda pra caramba. O vídeo acabou ficando longo, mas não tem como deixar ele mais curto que isso, são muitos jogos pra gente falar. Vou ficando por aqui e até a próxima.